Continuando, certo? Agora a gente vai ver como fazer essa avaliação inicial utilizando os SAIs, o inimigo favorito de vocês. Importou os dados, normal, etc. Nada de novo. Tarefas, modelos lineares, N-Way ANOVA. N-Way ANOVA significa análise de variância com múltiplos caminhos. Certo? Tem vários caminhos diferentes de fazer análise de variância, mas no N-Way você define qual é o modelo que está por trás dos dados. Ou seja, você define quais são as causas de variação que serão interpretadas pelos SAIs. Tá? Vai selecionar o arquivo, mesmo procedimento de sempre. Nesse caso, o arquivo vai ser aula de avaliação premissa. Aí eu vou selecionar qual é a variável que eu vou analisar. No arquivo do SAI, você pode ter tantas variáveis quanto quiser. E tantas, incluindo variáveis dependentes e independentes. Tá? Não tem um limite. Você é que define quais são as que vão ser de importância para você. Primeiro, você seleciona a dependente, quem vai ser analisado, só pode ser uma. E depois você seleciona quem são os fatores, quem são as variáveis independentes que vão entrar. Nesse caso, eu selecionei duas. Imaginativamente chamadas de bloco de tratamento. Quanto menos imaginação você usar no nome das variáveis, melhor. Tá? E não adquiram o hábito de chamar tratamentos de T1, T2, T4. Certo? Usem nomes. Em português, sem acento. Ou em inglês, se vocês preferirem. Mas seja qual for, usem nomes que depois, daqui a 6 meses, quando você for analisar, porque um revisor pediu uma correção na análise ou qualquer coisa desse tipo, você saiba do que se trata. T1, T2, T3, você fica dentro. Quem é T1 aqui? Não faz sentido, não tem ganho nenhum que justifique usar esse tipo de código. Definir os dados, vai definir o modelo. Tá? Quando você clica no modelo, aparece alguma coisa como esse aqui. As variáveis que você definiu lá, aí marca uma, clique em adiciona, ou marca as duas com o Ctrl, mesmo procedimento de marcar qualquer coisa em qualquer programa do Windows. Clique em adiciona e vem para aqui. Esses pontos, fatorial, N-Way factorial, são pontos que a gente vai ver mais na frente. Mas, basicamente, significam combinações. Então, ao invés de ver cada efeito isoladamente, eu vejo os efeitos e combinações dos efeitos. E cross e nest são casos específicos, em que eu tenho no nest, eu tenho um efeito aninhado dentro do outro. E o que quer dizer aninhado? Quer dizer que a variação de um efeito é ligada com a variação do efeito maior. Então, pode ser, por exemplo, a variação dentro do perfil ligado com a variação na posição. O que significaria isso aí? A variação de 0 a 10 na posição 1 não tem nada a ver com a variação de 0 a 10 na posição 2. Indica a variação apenas dentro da posição 1. Em alguns cenários, isso pode ser importante. Tá? Isso é o que seria o nest, aninhados, efeitos aninhados. Um efeito fica dentro do outro. Está coerente para vocês até aqui? Certo. Tá certo. Selecionei e vejam que ele foi automaticamente escrevendo aqui. PROC GLM, PROC é o procedimento, GLM é General Linear Model, modelo linear geral. Tá? Porque foi o que eu selecionei. Na hora que eu seleciono o N-Way ANOVA, é dizer que é o PROC GLM. O arquivo de dados, data, aula, avaliação, premissa, ponto e vírgula.
quais são as classes, bloco e tratamento, que foram as que eu selecionei lá no data. E qual é o modelo? A altura, que foi a variável que eu escolhi, é uma função de bloco e tratamento. Vejam que o modelo não inclui o acaso. O acaso é tudo que não é explicado por essas duas coisas. Tá ok? Ok? Certo. Ok. E aqui tem barra. Essa barra significa opções. SS1 e SS3, sum of squares. SS, sum of squares, do tipo 1 e 3. Automaticamente o site vai colocar os dois caminhos. Normalmente a gente se preocupa muito mais com SS3 por razões de estatística mais abstrata. Tá? Mas a gente está interessado no SS3. LS means, least square means, média do quadrado mínimo. Ou seja, é uma média em que a média leva em consideração a variação máxima, a variação ao mínimo do quadrado do resíduo. Então, no efeito do bloco, ele já exclui não somente a variação do acaso, mas também a variação entre os tratamentos. E na variação do tratamento, ele já exclui o efeito dos blocos. Entenderam o que estou querendo dizer aqui, gente? Certo, professor? Ou seja, não é simplesmente... diga, Paulo. Não, foi assim, eu estou acompanhando, mas isso para mim é assim, eu tenho que estudar depois, digerir, porque não é de uma vez, não. Então, vamos lá. A média simples seria o quê? Soma todo mundo e divide pelo número, correto? Correto. A média do tratamento, se fosse o procedimento MINS e não o LS-MINS, a média do tratamento era levar em consideração o total do tratamento dividido pelo número de repetições. Isso aí seria a média simples. No LS, só que além do efeito do tratamento e da variação do acaso, nesse caso tem o efeito do bloco, porque você disse que o bloco, está lá no modelo, você disse que o bloco causa variação. Correto? Ok. Quando você faz o LS-MINS, o cálculo da média do tratamento já tira uma parte da diferença em função do bloco. Que o bloco não está causando variação também? Está causando. Está causando. Então, a diferença entre as repetições 1, 2 e 3 do tratamento 1 não é somente uma função do acaso. O tratamento, a repetição 1 está lá no bloco 1, então sofre um efeito do bloco 1. A repetição 2 está no bloco 2 e, portanto, sofre um efeito do bloco 2. E a repetição 3 está no bloco 3 e, portanto, sofre um efeito do bloco 3. Faz sentido? Faz sentido. Então, quando o SAIS calcula pelo LS-MINS, ele leva em consideração esse efeito dos blocos, quando está calculando o tratamento, e vice-versa, e tira isso da média do tratamento. Ele faz uma modificação na conta. Então, a média simples, soma e divide, não é necessariamente igual à média LS-MINS. Entendi. É como se fosse a média ajustada aí, né? De acordo com o bloco. É uma média ajustada para o efeito das outras coisas. Positivo. Certo? A diferença, normalmente, vai aparecer lá pela 15ª decimal. É uma diferença pequena. Mas é uma diferença lógica. Tá ok? Tá certo, professor. Agora clareou. Obrigado. Nada. Então, o LS-MINS e o MINS são os testes de comparação de média. Tá? Nesse caso, ele vai fazer o teste para a variável bloco e para a variável tratamento. Nunca a gente faz para bloco. Não faz sentido. Eu não quero saber a diferença entre os blocos, mas aqui está aparecendo. E aqui vem as opções. Adjust equal Tukey. Eu vou ajustar pelo procedimento Tukey. Ou seja, eu vou comparar essas médias, vou ver a chance dessas médias acontecer, devido ao acaso, considerando o teste, a matemática do teste de Tukey. E aí, tem uma lista enorme
de testes possíveis para utilizar. O Tucker é o que a gente utiliza com mais frequência, porque é um teste extremamente conservador. Então, quando o Tucker diz que tem uma diferença, é uma chance altíssima de que exista uma diferença real, o que não é verdade com todos os testes. Lógico que o fato do Tucker ser conservador tem uma consequência. Tudo na vida tem, né? A consequência é que é mais fácil do Tucker dizer que não são diferentes coisas diferentes. Ou seja, o Tucker tem uma chance maior de cometer um erro do tipo 2 do que outros testes. Está fazendo sentido? Tá sim. Sim, professor. PDIF. PDIF é para calcular uma matriz de probabilidades, P, de diferenças. Ou seja, o SAI vai chutar para a gente uma matriz de tratamento por tratamento, ou de bloco por bloco, certo? Uma matriz daquilo que a gente está fazendo, comparando cada um com cada um. E dizendo qual é a chance daquela diferença entre dois tratamentos, 1 e 2, por exemplo, acontecer somente devido ao acaso. Tá ok, gente? Certo, professor. Todo mundo? Sim, professor. Sim, professor. Sim. O PDIF equal all significa que está fazendo todo mundo com todo mundo. Alguns testes, e alguns testes muito úteis, não comparam todo mundo com todo mundo. Por exemplo, o teste de Dunnett compara todo mundo com apenas um tratamento. E diz, diferente ou não diferente daquele um. Por que ele seria tão útil? Vamos dizer que a gente tem um tratamento padrão ouro. Tá? Eu quero ver qual é o efeito do lodo de esgoto sobre o teor de chumbo. Para voltar àquele exemplo. Então, talvez eu queira ver somente se eu adicionar ou não adicionar, ou se eu adicionar, fica mais ou não diferente o chumbo do que eu não adicionar. Certo? Então, os tratamentos 2, 3 e 4 não são diferentes para teor de chumbo do que do tratamento sem adição. Nesse caso, eu ter mudado o número do teor de chumbo, não mudou o que acontece se eu não colocasse chumbo ao todo. Está fazendo sentido? Se eu não colocasse lodo de esgoto ao todo. Está fazendo sentido? Podia repetir aí, professor, o finalzinho aí. No Dunnett, o teste de Tucker, que é o que a gente vê com mais frequência, compara todo mundo com todo mundo. Confere? Certo. E aí aparecem as letras de quem é diferente e de quem não é. Mas se a nossa intenção é somente saber a diferença em relação a um tratamento específico. Por exemplo, eu quero saber se, para satisfazer Mycorrhiza Girl na sala, eu quero ver se os tratamentos de inoculação com as minhas bactérias, com as minhas micorrizas, aumentam ou modificam a taxa de colonização em relação ao não inocular. Então, ao invés de comparar micorriza 1 com micorriza 2, micorriza 3 com micorriza 4, eu vou comparar a inoculação com a micorriza 1. Foi diferente de não inocular? Somente ver quem foi diferente de não inocular. Por exemplo, o teor de chumbo, voltando para o exemplo do chumbo, se foi diferente quando eu coloquei ou quando eu não coloquei. Mesmo que o número, ao colocar, seja diferente, se não foi diferente do zero,
ele não aumentou a contaminação por chumbo. E isso pode ser importante em uma determinada pesquisa. Então, é um teste que tem vários cenários que são muito úteis. Está fazendo Entendi. Ele vai sentido, né? comparar os tratamentos, cada um deles, com o controle, por exemplo, né? Exatamente. Vou comparar cada um contra apenas o controle, mas não entre si. Entendi. Certo? Então, se você tem um tratamento controle muito definido, isso pode ser uma forma boa de ver se os tratamentos novos são diferentes ou não daquele tratamento controle. Outro cenário que você pode usar é você estar lá com 500 estirpes de alguma coisa. Se você botar isso, ou 100 estirpes de alguma coisa, você botar isso aí para fazer um tuque, vai ficar uma sopa de letras pior que DNA. Vai ter tratamento com 5, 6 letras diferentes. Ou seja, ele não é diferente de nenhum dos outros 5 ou 6 que tem em qualquer uma daquelas letras. Fica difícil de entender. Talvez valha a pena primeiro você fazer uma análise. Vamos ver somente quem foi melhor do que não inocular. Esse pessoal aqui foi melhor do que não inocular. Então agora eu vou analisar somente esse pessoal aqui, por exemplo. Tá? Então, às vezes, você pode utilizar como uma peneira. Tá fazendo sentido, gente? Sim, professor. Sim, professor. Tá sim, professor. Então, vamos lá. O adjust indica qual foi o teste que você fez. O PDIF indica que está fazendo comparação com todos. Alfa é o nível de significância, 5%. Na verdade, isso aqui, o site vai colocar toda vez e ele mesmo não considera. Porque ele mostra qual é o nível. Então, não faz muita importância. CL, Confidence Limits. Ou seja, ele vai te mostrar qual é o limite de confiança em torno de cada média. Isso aqui, por exemplo, você pode utilizar com umas barras de erro. Pode transferir para depois colocar as barras de erro da figura. Me dê licença um instantinho só aqui. Já chega. Ok. Tá certo, professor. Assim que eu achar quando é que eu desligo aqui o microfone.
Voltei. Então, o CL é o limite de confiança para cada média, calculado com base no teste de Turing, com base no ajuste feito para o teste de Turing. E o famoso quit, que é termine a análise. Tá ok até aqui? Sim, professor. Certo. Estava no modelo, ele foi escrevendo, né? E agora a gente vai para as opções. Eu quero que ele mostre as estatísticas padrões, não quero mexer aqui, porque eu estou mais interessado em ver os gráficos. Gráficos selecionados. Certo? Eu tenho a opção de não ter gráfico nenhum, de ter gráficos de interação, de médias, da diferença das médias, mas o que é mais importante para a gente, esses não são gráficos de apresentação, são gráficos de análise. O gráfico mais importante para a gente são esses gráficos diagnósticos, tá? Que vão mostrar os dados para a gente avaliar os dados. Tá? E vão mostrar, nesse caso, na forma de painel. Eu podia mostrar de um por um, aí ia ficar um embaixo do outro na forma de painel. Se vocês forem masoquistas o suficiente para fazer análise no celular, eu sugiro o outro formato, daí fica sequencial. A tela do celular não é tão boa assim, não é tão grande. Mesmo com os celulares de hoje em dia grandes. Mas é somente a questão de forma de apresentação. E aqui eu tenho a saída do SAIS. Certo? Vocês estão conseguindo ver alguma coisa? Tô não, professor. Tá muito pequenininho. Tá bem pequeno mesmo. Tá ruim de enxergar, professor. Melhorou um pouquinho? Ainda não melhorou. Agora tá melhorando. Melhorou agora. Melhorou, professor, tá melhor. O primeiro bloco de informações é uma síntese. Tá? Quais são as variáveis e classes? Eu tenho a classe bloco, 3 níveis, 2, 5, 6. A classe tratamento, com 10 tratamentos, com os nomes de 1 a 10. Tenho 30 observações, ou seja, 10 blocos com 3 repetições seriam 30 pontos, mas na realidade só utilizou 24. Por que só usou 24? Porque 6 parcelas foram perdidas por alguma razão. Tá ok até aqui? Ah, sim. E aqui começa a análise propriamente dita. Qual é a variável? Altura. E por que tem duas vezes? Porque se tivesse uma forma de escrita aqui que ele não tivesse entendido um caráter, por exemplo, tivesse um acento, aí poderia aparecer uma substituição do ponto de vista de size e o nome que foi utilizado. Tá? Source, fonte, causa de variação. DF, não é Distrito Federal, é Degrees of Freedom, graus de liberdade. Sum of squares é a soma de quadrados. Ou seja, o denominador da variância e o numerador da variância. Mean square, quadrado médio, a variância. Sum of squares dividido por degrees of freedom. F value é o valor do teste F. Mean square do modelo dividido pelo mean square do erro. E PR maior do que F é a chance desse F ter acontecido somente devido ao acaso. Nesse caso foi quase 100%. Tranquilo até aqui? Tranquilo, professor. Aí vem um bloco de informação sintética. R square, R ao quadrado. Ou seja, esse modelo explicou 23% de toda a variação que aconteceu nesse experimento. Coef var, coeficiente de variação, CV, 37. A raiz quadrada do quadrado médio do resíduo, 9,7. E a média geral da altura, 26,52. Tranquilo?
Sim, tudo bem. Tranquilo, professor. Tranquilo. E aí nós temos dois quadros de análise de variância. Primeiro, voltando aqui, o que é modelo? É toda a variação devida conjuntamente aos blocos e aos tratamentos. Toda variação que não é do acaso cai na conta do modelo. Ok? Agora, o que é que o SAI está fazendo? Está pegando o modelo e dividindo em duas causas. A variação devida ao bloco e a variação devida ao tratamento. Bloco e tratamento. Com respectivos graus de liberdade, soma de quadrados, quadrado médio, F e chance do F ser devido ao acaso. Ok até aqui? Ok, professor? Sim. Isso para a soma de quadrados tipo 1 e tipo 3. Os valores estão um pouco diferentes aqui, principalmente para o bloco. Certo? A gente costuma utilizar o tipo 3. E aqui nós temos o gráfico de diagnóstico, que é o que nos interessa mais aqui. Tá? Seguindo para o próximo slide, que só fez baixar a figura, e ampliando de novo aqui. Nós temos dois gráficos muito importantes. Os dois que estão marcados, obviamente. Tá? O que é esse gráfico aqui, para começar? Essa linha é a distribuição normal. Se os dados seguissem a distribuição normal perfeita, eles estariam em cima dessa linha. Dá para ver que eles não estão, né? Mas também não estão muito fora do padrão. Concordam? Sim. Certo? Então, não precisa preocupar demais com a normalidade. Mas vamos olhar a distribuição dos resíduos. Tem alguma coisa que chame a atenção de vocês? Eu vou considerar ele como outlier, né? Porque tá todo mundo. Todos os outros, vou colocar assim, pontos estão na parte acima da linha. Esse é o único ponto que está abaixo. Você está certo aí, André, só com um único ponto. Não é acima da linha, é entre as linhas. Uhum. Todos os pontos estão na faixa de 0 a mais 2 ou menos de 2 desvios padronizados. Certo? Com apenas um ponto que está perto de 3 desvios padronizados. Então, já tem uma cara meio de provável outlier. Todo mundo está vendo o que eu estou dizendo aqui? Sim, Sim. professor. Se colocar o cursor no cantinho certo, exatamente aqui em cima do ponto, aí vai aparecer uma caixa desse tipo aqui. Certo? Pode precisar mexer um pouquinho o cursor até achar o ponto certo. Tá? Essa caixa não é meio sensível. O que é isso? Esse ponto está a menos 2,78 desvios padronizados e é a observação número 9. Você vai usar isso para identificar quem é o ponto lá no Excel e tirar ele fora, se considerar que deve eliminar esse valor. Está fazendo sentido, gente? Tá sim, professor. Sim. Certo? Ou seja, você vai usar esse gráfico aqui para identificar prováveis outliers e esse gráfico para identificar se a distribuição está mais ou menos normal.
Tá tranquilo? Tá sim, professor. Dá dando para entender, sim. Antes de eliminar o ponto 9, o CV era 39. Quando eu matei o ponto 9, caiu para 29. Ou seja, a variação do acaso caiu muito na hora que eu eliminei aquele ponto outlier. Tá? Só que agora tem outro ponto com cara de outlier. Então, é um processo que vai e vem até chegar à conclusão que limpou os dados. Tá fazendo sentido? Professor, só uma dúvida. Ao ponto que eu vou tirando os outliers, é mais propenso que surja outros? Pode acontecer, Bruno. Porque o que aconteceu? Na hora que você tirou o outlier, você mudou a variação do acaso, não foi? Isso. Na hora que você mudou a variação do acaso, você mudou a fórmula de cálculo. Melhor, você não mudou a fórmula de cálculo, mas você mudou o cálculo do desvio padronizado, não foi? Sim. Então, alguém que não era outlier, com o desvio padronizado maior, porque a variação do acaso era maior, pode começar a aparecer como outlier agora. Certo, entendi. Certo? Já aconteceu comigo de sair sugerindo tanto outlier que no final eu estava perdendo tratamentos fora. E aí eu voltei atrás e recomecei. Tá ok? Ok. Vocês sabem qual é a ferramenta mais importante da pesquisa, incluindo a estatística? Não, professor. É o separador de orelhas. A cabeça, professor. O que fica entre as duas orelhas é o seu cérebro. Ou seja, pensar. Tá? Pensar no que está fazendo, entender o que está fazendo. Tá? É parar, pensar, não, a lógica é essa, o que é que tem, qual é a consequência que isso traz. Automaticamente, toda vez que toma uma decisão, saber por que tomou essa decisão. É por isso que a minha escolha de caminho para mostrar a análise é muito mais no porquê está fazendo a coisa, porque aí você consegue entender o que está fazendo do que o como fazer a coisa. Tá? Você não elimina o outlier porque ele está com cara feia ou porque ele está prejudicando o seu dado. Você elimina o outlier porque ele está trazendo heterocedase. Mas chega a um ponto que talvez o procedimento de análise correto não seja eliminar o outlier. Talvez você precise corrigir a heterocedase pela transformação de dados. Então, você tem que parar e avaliar. Toma uma decisão e avalia qual é a consequência daquela decisão. Os dados ficaram com um comportamento mais dentro do que eu espero, dentro do que eu preciso para fazer esse caminho de análise? Ficaram. A decisão foi boa. Não ficaram. A decisão foi ruim. Então, eu tenho que voltar atrás e ver que medida corretiva eu devo tomar para melhorar o problema. Mas isso você faz porque você entende o que está fazendo. Se você simplesmente manda o SAS fazer, ou o R, ou qualquer programa que seja, o programa não sabe o que está fazendo. Ele sabe a estatística, mas não sabe a lógica, ele não sabe a ciência por trás. E é por isso que o separador de orelhas é o instrumento mais poderoso que nós temos em qualquer pesquisa e em qualquer campo de conhecimento. Faz sentido para vocês? Faz sim, professor. Cabelo branco também ajuda, viu, Paulo? Tá certo, professor. Oi. Porque é a experiência.
Algumas dicas práticas. Se vai precisar, essa transformação faz efeito, é o mesmo procedimento do outlier. Vai lá, faz a transformação e vê o que acontece. O caminho que eu faço no SAIS, eu mantenho a planilha original no Excel e repito o processo. Mas aí eu faço algumas coisas na planilha original para fazer análise. A primeira é incluir uma variável nova. Caso, número, qualquer nome que você queira, que não vai entrar no modelo. Ela não é uma variável independente, ela não é uma variável dependente, ela não é nada. É um número. O número da linha. 1, 2, 3, 4, 5. Por que isso? Lembra que o SAIS indicou que era a observação número 9? Em que linha a observação número 9 vai estar no Excel? Numa planilha normal. Podem abrir a planilha de dados aí. Na linha 10? Na linha 10. Porque a linha 1 está com o nome das variáveis, né? Sim. Então, se você tem que ficar toda vez lembrando que o número 9, na verdade, é a linha 10, o que é que você acha que vai acontecer? Em algum momento vai esquecer e vai acabar pagando o dado errado. Exatamente isso que acontece. Então, o que é que a gente faz? Criar uma coluna com o número da observação? Exatamente isso. E aí, ao invés de olhar o número da linha, eu vou procurar o número da observação. Na hora de eliminar. Porque reduz a chance de eu eliminar o errado. Não vai zerar a chance não, tá? Mas vai reduzir. Um outro truque que ajuda no Excel, pelo menos quem tem problema visual como eu, é mandar ele ficar com as linhas alternando cor. Cinza claro e branco, por exemplo. Que aí fica mais fácil de ver qual é a linha que você está. Tá? O que mais? Eu nunca faço isso na planilha original, na variável propriamente dita. Por quê? Se eu decidir que vou apagar aquele valor e depois eu descubro que eu preciso voltar, eu corro o risco de ter dificuldade de encontrar de novo, não corro? Sim, pode ser. Então, o que é que eu faço? Eu crio uma variável com nome limpo ou alguma coisa desse tipo. E analiso essa variável. Tá? Não a variável que eu queria. Matéria seca da parte aérea. Eu não analiso a variável matéria seca da parte aérea. Eu analiso a variável matéria seca MSPA limpo. E elimino os pontos na MSPA limpo. Porque isso mantém o MSPA original quietinho no canto dele. Eu não mexo nele. Basicamente, é a política de segurança. Tá fazendo sentido, gente? Tá sim. Sim, porque caso tenha que voltar no original, você está preservado lá, né? Sem alteração. Exatamente. Tem vários caminhos que você pode fazer isso. O que eu faço é dentro da mesma planilha, eu acho mais fácil. Mas você também pode fazer uma outra planilha e trabalhar na segunda planilha somente. Qualquer caminho funciona. Desde que você mantenha um conjunto de dados absolutamente intocável. Certo? Para preservar seu material. Quando eu preciso transformar, eu faço a mesma coisa.
Eu não transformo a escala original. Eu não transformo na coluna original. Eu crio uma nova variável transformada. Eu costumava chamar de trans, de transformada. Por que é que eu parei de fazer isso aí? Porque depois eu tenho que me lembrar qual foi a transformação que eu fiz. Não, esse aqui eu transformei por log 10, aquela ali eu transformei por raiz, aquela outra foi potência de menos 5,6. O que eu faço hoje, eu já coloco no nome da variável. Então, se eu transformei por log 10, a variável agora é log 10 MSPA limpo. Ou seja, os pontos que eu eliminei estão eliminados e a variável foi transformada por log 10. Na hora que eu vejo esse nome, log 10 MSPA limpo, eu sei que foi log 10. Tá fazendo sentido? Tá sim, professor. Sim, professor. Tem operação matemática que não aceita alguns valores. Por exemplo, 10 elevado a nenhum número dá zero. É matematicamente possível. Então, se eu tenho um número zero nódulos, por exemplo, eu não posso fazer log 10. Porque vai dar um erro matemático. O que é que eu faço? Somo uma constante a todo mundo. Tá? Então, se eu somo 1 para todo mundo, não mudei nada, mudei? Não, professor. Fica na mesma proporção. Fica a mesma proporção, fica as mesmas diferenças. Então, eu somo 1 em todo mundo, e aí eu posso fazer o log 10. Tá? Agora, tem que estar descrito, você tem que saber que fez isso. É bom lembrar também que zero é válido em alguns casos. Zero nódulos, perfeitamente válido. Zero chumbo, perfeitamente válido. Zero matéria seca da parte aérea, é impossível. Concordam? Concordo. Não sei que o boi tenha comido. Desculpa. Aí o que você tem é perder a parcela. Perdeu a parcela, isso, tá certo. E não tem ponto, não tem nada. Estão entendendo a diferença? É. O zero Sim, quer dizer o professor. quê? Zero quer dizer, aquela coisa existe, mas eu não tenho nada nesse caso aqui. Eu não tenho nódulos, eu não tenho colonização de micorriza, eu não tenho insetos, eu não tenho chumbo, certo? Eu não tenho cálcio nenhum nesse solo. É possível. Tá? É um valor que, do ponto de vista da análise de dados, é a mesma coisa, 0 ou 100. Agora, uma parcela perdida é uma parcela que não tem informação. Então, não devo colocar um 0 porque eu perdi a parcela. O boi foi lá e comeu o milho de Paulo. Não é 0. Porque 0 indica que existem plantas de milho com biomassa 0. O que é impossível. Eu não posso ter 0 raiz. Eu posso não ter plantas. E por isso eu não tenho raiz. Mas eu não posso ter 0 raiz. Tá certo, professor. Faz sentido, é isso mesmo. Então, perdeu uma parcela ou eliminou um ponto, deixa em branco. Não bota 0, menos 99, menos 900. É branco. Vazio. Alguns programas podem exigir que você coloque um código. Porque o programa vai transformar esse código em uma parcela vazia. No caso do SAIS, não precisa. É simplesmente deixar em branco. Não coloca um ponto, não faz nada. Deixa em branco aquela célula. Ok? Ok. Ok, professor. Pronto. Hoje era isso. Dúvidas? Por enquanto, não, professor.
com aprofundamento do conhecimento, aí vai surgir as dúvidas. Com certeza surgirão. Aí nós vamos A aperreando o dúvida senhor com aí. certeza vai surgir. Beleza. Esse não vai ter trabalho prático, mas vai ter sabatina que eu vou preparar daqui a pouco e colocar no sistema. Certo? Tá certo. Tá certo. Tá certo. Certo. Então, mais uma vez, Ô, muito professor. obrigado. Só para recapitular aqui rapidinho, só podia falar rapidinho a diferença entre normalidade e a heterocidade? Certo. Normalidade quer dizer os dados, a variação do acaso segue uma distribuição normal, ou aproximadamente normal. Tá ok, Cleiton? Certo, ok. Heterocidade quer dizer que eu tenho variações do acaso que são tão diferentes que eu não posso considerar que exista uma só. A heterocidade é o contrário da homocidade. Certo, professor, ok, entendi. Tá ok? Pode acontecer com a distribuição normal ou com a distribuição fora da curva normal, mas são duas coisas separadas. Ok, professor, obrigado. Nada. Daqui a um pedaço mais eu coloco esse material e a sabatina, mas a sabatina somente a partir de quarta-feira, como de costume. Tranquilo, professor. Beleza, professor. Obrigado. Mais uma vez, obrigado pela compreensão, gente. Tudo certo, professor. Obrigado. Tranquilo, professor. Muito obrigado pela aula. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Professor, obrigada. Tchau.